Senhoras e senhores, começamos agora mais um Avelcast e o tema de hoje é PPI da Petrobras e o marco fiscal. Trago hoje como convidado o nosso head de política aqui do escritório, Bernardo Hollis. B, muito bem-vindo, um privilégio ter aqui. E a gente vai abordar essas duas temáticas trazendo um pouco mais de detalhamento para as pautas. Legal, obrigado Casagrande pelo convite aí de estar mais uma vez aqui no Avelcast. Política é um tema aí que desperta paixões e também desperta contradições na economia, nas finanças. Então é importante a gente estar aprofundando sempre o tema da política para entender os movimentos que isso gera no mercado, na economia e como o nosso investidor pode se preparar ou até aproveitar movimentos que às vezes a política gera para também ganhar com isso, né? Então esse é o tema de hoje aí. Com certeza. E é bacana a gente trazer para quem nos assiste, para quem nos escuta, que o nosso viés ele é muito mais técnico do que partidário propriamente dito. Então a gente quer analisar tanto a performance de governos anteriores, como também o do atual, e o que a gente pode, de certa forma, trazer de previsão para os próximos meses, anos, e justamente tentar trazer para o nosso investidor, para o nosso cliente, a melhor forma de se posicionar para aproveitar aí as nuances do mercado. É isso aí, dinheiro não tem ideologia e a gente está aqui para guiar para onde que esse dinheiro pode rentabilizar melhor para o nosso investidor, né? Esse é o trabalho. Eu acho, B, que a gente pode começar a dar um pontapé inicial falando aí sobre a paridade de preços, né? A gente fala muito sobre sigla, sobre uma sopa de letrinhas no mercado financeiro e é bacana a gente trazer para o nosso público o que de fato é esse PPI da Petrobras, né? Legal. Eu acho que, sem dúvida, o que mais mexeu no mercado essa semana foi, sem dúvida, a decisão da Petrobras, né? A Petrobras tem um peso muito importante aí no índice do Ibovespa, então ela é a maior empresa brasileira, tem um índice, uma participação muito grande na nossa economia e quando ela muda de uma forma tão drástica sua política de preços, mexe com toda a economia e mexe também com o valor da empresa, né? Porque isso muda praticamente ali todo o viés de como a empresa estava precificando o seu produto final, que é ali a gasolina, o diesel, enfim, e como que isso vai chegar no consumidor final. Tem muita coisa por trás disso que está também impactando, então questão de reoneração dos combustíveis, digamos assim, aquilo que o governo quer entregar, quer passar de mensagem de como ele está sendo a condução do governo e como que isso impacta a sociedade. Então não é apenas uma decisão técnica que um corpo diretivo da Petrobras se reuniu lá e decidiu tal coisa. É muito mais que isso, né? É uma proposta, né? Uma promessa de campanha que o Lula fez, que agora ele busca entregar através do abrasileiramento, digamos assim, da política de preços da Petrobras. E aí a gente vai discutir um pouco como que isso vai impactar tanto o investidor da Petrobras como a sociedade em geral, né? Só para a gente retomar um passo atrás aí, antes a gente tinha o PPI, né? Que era a política de preços internacionais, de paridade com as importações ali do combustível, e isso daí colocava a Petrobras, por exemplo, poxa, se o dólar sobe, tem que aumentar o preço do combustível internamente. Perfeito. Se o preço do barril de petróleo sobe, tem que aumentar o preço. Que é o Brent, né? É, o Brent, exatamente. Então, se essas oscilações do mercado internacionais impactavam muito aqui a dinâmica interna, porque a gente obviamente, né, todo mundo depende do combustível ali, seja desde frete até você abastecer ali o teu carro ali no dia a dia, tá? Então isso impacta muito aí na nossa economia. E a ideia agora é mudar isso, né? Então ter uma dinâmica interna de como a Petrobras vai precificar esse produto, né? Acho que é legal contextualizar também quando que o PPI surgiu, né? O PPI surgiu lá atrás, no governo Temer, quando a Petrobras estava afundada em dívidas. Dívidas bilionárias, né? Bilionárias, chegou a ser a empresa mais endividada do mundo, né? Com uma dívida absurdamente alta mesmo. E aí a ideia, se você for até olhar o gráfico da lucratividade, da rentabilidade da Petrobras, você vai ver que ela vinha numa linha descendente durante todo o governo da Dilma, e aí no momento de inflexão é justamente quando o Temer assume e tem uma nova política de preços com o Pedro Parente, que aí decola de novo a rentabilidade e a lucratividade da empresa, né? O que eu acho legal também é trazer aqui, Bernardo, que essa questão do governo Dilma não foi uma queda na lucratividade, na produção da empresa, ou ela mudou a atividade fim dela. Foi muito por conta dessa questão também de política de preços, né? De certa forma,
a gente reduziu o preço do produto final da empresa à força, digamos assim, ou na caneta, como a gente costuma dizer, e obviamente isso trouxe reflexos extremamente negativos. Prova disso é que nem tu comentou, a empresa ela se tornou a empresa mais endividada do mundo aí, com dívidas na casa de bilhões, e a retomada do Temer foi justamente com essa ideia, de transformar a empresa a preços justos, né, de novo trazer uma competitividade para a empresa e, como o nome já diz, uma paridade frente aí aos pares internacionais, as empresas do mesmo setor. O que eu acho interessante a gente trazer também como dado para quem nos assiste e quem nos escuta, é que se a gente for pegar a linha final ali de Temer e a continuidade com o Bolsonaro, o próprio PPI trouxe para a Petrobras uma relevância muito grande no mercado. No passado, em 2022, foi a empresa que mais distribuiu dividendos no mundo. Claro que também não foi só por conta do PPI. A empresa ela fez vários desinvestimentos, né, que foi a venda de negócios que não eram tão rentáveis para a companhia e, obviamente, esse caixa adicional foi distribuído para os investidores, para quem de fato era acionista da empresa. Mas o ponto é que a gente traz é justamente essa dúvida. Será que agora, com a proposta de campanha do Lula, com o governo que, obviamente, ele tem um viés mais populista, com o objetivo de trazer aí para a Petrobras preços que pouco tem a ver com o mercado internacional, será que isso não traz um risco para a companhia? Eu acho que esse é a grande pauta e o que fica aí pairando no ar para os investidores nesse momento, né? Perfeito. Eu acho que essa é a grande dúvida agora, né? Como que a gente olha daqui para frente e quais decisões a gente pode tomar, né? Então, vou tentar trazer algumas informações aqui, alguns elementos para ajudar, né, os nossos investidores a tomarem justamente essa decisão, né? Você bem lembrou ali que houve uma mudança, né, da política interna da Petrobras, de desinvestimento, e a Petrobras passou a focar exatamente naquilo que era o core business da empresa e aquilo que dava maiores margens. Exato. Que era a exploração do pré-sal, que ali as margens eram muito altas, né? O lifting cost, que era o custo de extração de petróleo da Petrobras nessa região ali do pré-sal, chegou a bater abaixo de $6, até $4 atualmente. Então é muito, muito barato mesmo, muito baixo o custo de extração. Sim. Isso permitiu a empresa focar naquilo que era essencial para ela e, inclusive, criou um mercado mais dinâmico e diversificado de óleo e gás no Brasil, com a privatização da BR Distribuidora e com o surgimento de outras junior oils, né, que o mercado chama, que são as empresas menores, são empresas do setor privado, como a Prio, como a Petro Recôncavo, a 3R Petróleo, que a partir até de campos maduros da Petrobras que foram desinvestidos pela empresa, eles conseguiram explorar esses campos com muita mais eficiência do que a Petrobras mesmo conseguiria fazer e gerar muito valor para os acionistas dessas outras empresas. É legal trazer também que a Petrobras sozinha ela não é o suficiente para atender a demanda interna, né? Então, ela tem esse grande diferencial no quesito extração, né? Um lifting cost muito realmente barato, o que traz para ela uma vantagem competitiva na linha final, mas ela não consegue por si só atender ali a demanda total. Algo que eu anotei aqui, que foi inclusive uma fala do Jean Prats, que hoje tá frenteando aí a própria estatal. Ele diz que a ideia é justamente focar em trazer mais eficiência e competitividade para a empresa. Então, não deixar de lado essa responsabilidade quanto às diretrizes de orçamento da companhia e, obviamente, o crescimento da companhia, mas, segundo ele, esse PPI, de certa forma, atrapalhava isso, e deixar de lado traz mais eficiência e traz mais competitividade aí para a empresa, para abastecer os brasileiros, né? Fala do próprio presidente da Petrobras atual. Eu acho que isso que vai estar em discussão a partir de agora, né? Exato, porque essa redução que a gente teve agora nos preços, gasolina eles anunciaram uma redução de 12,5%, diesel 12,7% e gás liquefeito, né, o gás de cozinha aí, 21%, mais de 21% de redução. Sim. Mas isso vem muito na esteira da baixa agora do câmbio, a gente está com um câmbio aí por volta de R$4,90, abaixo de R$5 o câmbio do dólar, no caso, né? Exato. E também o Brent ali, o barril de petróleo, ele veio do ano passado ali, chegou a bater $120, agora está na região dos 70 e poucos dólares, né? Então, $76 na última cotação que eu vi. Então, isso daí reduz muito os custos da própria Petrobras também, e também força ela, no caso, a fazer um equilíbrio de preços com o mercado lá fora. Sim. Porque senão vai fazer mais sentido o consumidor final importar combustível do que comprar da própria Petrobras. Exato. Agora, digamos assim, a prova dos 9, a hora que a gente vai ver realmente se essa
política de preços, onde ele diz que vai colocar lado a lado ali o preço do concorrente e o custo marginal da Petrobras, vai valer se a gente vai ter os reajustes no momento que o preço do barril do petróleo voltar a subir ou que o câmbio voltar a subir. Sim. Aí que a gente vai ver se realmente a Petrobras continua com uma política de mercado ou ela está com preços represados, subsidiando o consumo interno por um viés político, para controlar a inflação ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tu trouxe um ponto extremamente importante, Bernardo. Até é legal a gente frisar isso para quem nos escuta. Quando a gente fala de Petrobras, não é uma empresa em pauta, simplesmente olhando para margens líquidas, lucros e etc. A gente está falando de uma empresa que, além de ter um peso extremamente relevante no nosso mercado, ela mexe diretamente com a inflação. Para pensar, se a gente tem um preço de gasolina mais caro, isso aumenta o preço do frete, isso aumenta o preço do produto que chega na casa do consumidor, isso aumenta toda a cesta do nosso IPCA, né? Toda a cesta da nossa inflação. E, obviamente, o que a gente enxerga de forma consistente? O governo tendo um embate, um conflito com o Banco Central, na figura do Campos Neto, com o objetivo de baixar juros. Para baixar juros, a gente sabe que a gente precisa ter um controle de inflação. Afinal de contas, os juros só subiram, né, até na figura do Paulo Guedes, enquanto ministro de Economia no governo Bolsonaro, para conter essa onda inflacionária proveniente da pandemia. Então, muito possivelmente, a gente vai ficar atento aos próximos capítulos, porque se de fato o dólar sobe, volta a bater na casa de 5, 5,10, 5,20 e o preço da gasolina, diesel, se mantém igual, aí a gente enxerga muito mais uma manobra política para segurar a inflação e poder de fato baixar juros, do que propriamente, segundo as palavras do Jean Prats, seguir as referências do mercado, né? Então esse é um ponto interessante para a gente também acompanhar, porque é o viés da empresa, né? É isso. E aí, até para trazer um contexto político, né, de como é que está a questão lá dentro do governo, né? A gente sabe que a ideia do governo Lula e tudo mais, ele tem uma bandeira, né, que é justamente essa bandeira de gerar mais valor para a sociedade, de diminuir a inflação, aumento do salário mínimo real e tudo mais. E às vezes você tem que forçar a mão para isso acontecer mais rapidamente, né, na visão do governo, ter uma participação maior do Estado, né? A gente está agora com um arcabouço fiscal aí para ser aprovado e tudo mais, né? Mas acho que o governo, ele vinha com uma expectativa de gerar os resultados muito rapidamente e ele não está conseguindo fazer isso, né? Sim. A economia não está andando porque a taxa de juros não está baixando, porque o próprio governo não consegue aprovar o arcabouço fiscal, isso impede de a gente criar expectativas de longo prazo para redução do juro longo no Brasil, e aí você não consegue baixar a taxa Selic agora no dia 1, né? Então o governo ele está um pouco de mãos atadas, né? Até na questão ambiental, que era uma grande bandeira deles, a própria Petrobras está envolvida digamos assim, num problema, por exemplo, que eles estão tentando aprovar o licenciamento ambiental de uma exploração, uma pesquisa de exploração de petróleo, que a gente chama na faixa equatorial no Nordeste brasileiro, que, aliás, é uma das regiões que tem menos atendimento de petróleo, de diesel, com distribuição, né? Ali a maior parte vem de petróleo importado, de óleo diesel importado. Sim. A Petrobras hoje é mais ou menos 70% do mercado é da Petrobras, de refino de óleo diesel, e cerca de 30% é importação, em especial a região Nordeste, né? Então, é interessante esse conflito agora que a Petrobras está com o Ministério do Meio Ambiente, justamente porque o IBAMA lá está segurando o licenciamento dessa pesquisa de exploração lá na faixa equatorial, que beneficia lá do Amapá ao Rio Grande do Norte, e poderia gerar ainda, eles dizem que é a nova fronteira do petróleo brasileiro, um novo pré-sal. É claro, isso tudo a ser confirmado, né? Mas tem uma perspectiva muito grande e tem, claro, os impactos ambientais que tem que ser gerenciado, né? E a visão mais radical um pouco do IBAMA agora, com a Marina Silva à frente, é de não liberar esse licenciamento, né? E casualmente a região que é menos atendida é uma região que tem maior, digamos, foco por conta de uma possível nova fonte, né, de petróleo, pré-sal, como tu comentou. Exato, porque o custo para levar o combustível, enfim, os derivados de petróleo, que a maior parte hoje é no sul e sudeste de exploração, para o nordeste seria muito alto. Sim. Então, às vezes, trazer até importado sai mais barato que chega de navio ali. Então, com uma produção local, isso até levaria muito desenvolvimento econômico para a região Nordeste, que, aliás, é um dos celeiros eleitorais aí do PT, né? Então, existe agora esse conflito aí meio ambiente versus desenvolvimento econômico, o que não é para ser um conflito, né? Mas, claro, numa visão talvez ambientalista um pouco mais radical, eles querem travar algumas coisas aí
para ter uma preservação, quase uma visão de santuário da natureza, né? Sim, e até no que tange a questão ambiental, a gente enxerga ali, de certa forma, uma contradição na figura da Marina Silva, porque ela sempre foi vista como uma grande defensora do meio ambiente, e a figura dela no governo Lula traz essa ideia, né, de proteção, e a gente pegou um primeiro trimestre com um recorde de desmatamento também. Claro que foge do assunto de petróleo, mas só trazendo essa pauta também para quem nos escuta, porque isso é um dado, né? Sim. Isso é um dado. E isso é mais, digamos assim, algo que o Lula já esperava trazer como um trunfo e não está conseguindo, né? Outras coisas, por exemplo, ele esperava avançar mais rapidamente, agora contando com um bom humor lá da Europa, por exemplo, para fazer o acordo América Latina, Mercosul, na verdade, União Europeia, mas o ímpeto, né, protecionista dos europeus, principalmente na questão do agro, tem bloqueado isso e eles têm utilizado como, mais uma vez, lá como uma desculpa, a questão do meio ambiente. Então, eles estão tentando fazer uma imposição ao Brasil mais radical do que é o próprio marco ambiental brasileiro, né? Que já é super restritivo e tal, e tem áreas de preservação bem amplas, assim, quando você compara com qualquer economia europeia, americana, qualquer economia desenvolvida, né? E eles estão tentando tornar isso ainda mais radical para justamente evitar o acordo econômico que liberaria ali, pelo menos em grande parte, questão de tarifas que hoje existem nas relações comerciais Mercosul-União Europeia, né? Então, o Lula está acho que, né, claro que não, né? Mas dá pra gente dizer que ele está mais viajando do que no Brasil. Ele já viajou, acho que para quase 10 países, 9, 10 países agora em menos de 5 meses, né? Hoje ele está no Japão, quando a gente grava esse vídeo aqui. Então, ele tem atuado muito, assim, nessa arena internacional. Relações comerciais, assim. Tanto relações internacionais, comerciais, como tentando se colocar também como alguém defensor do meio ambiente na arena internacional, e também que ele sempre tenta se colocar como um cara que quer ser digamos assim, o bastião das relações de paz no mundo, agora tentando ser um mediador na relação guerra da Ucrânia com a Rússia, e basicamente o que os países têm dito para ele: olha, você não tem muito moral para falar sobre isso, né? Você não é um player relevante nesse tema. E, basicamente, todos os países ocidentais, né, europeus, Estados Unidos e tal, defendem a Ucrânia e a soberania da Ucrânia. E o único acordo possível que eles defendem é se a Rússia se retirar do território ucraniano, né? E já o Lula tenta construir um meio do caminho ali, junto com a China, dizendo, não, daqui a pouco a Rússia fica com uma parte do território que eles já conquistaram e abre mão do restante, né? Afinal de contas, também o Putin tem que sair com alguma vitória moral, né? Porque ele também está numa situação delicada, tanto econômica quanto política na Rússia, né? Sim. Então, digamos assim, a arena global pro Lula também não anda muito fácil, nem mesmo na América Latina, né? A gente teve vários reveses aqui para a esquerda na América Latina. Você teve, por exemplo, no Chile, que tinha o Boric, que era o presidente lá do Chile, que estava super popular e tentando fazer a reforma da Constituição, e ele teve uma perda grande agora com a eleição numa Assembleia Constituinte bem mais de centro-direita. Então, a gente deve observar, provavelmente, também na próxima eleição presidencial, uma volta da direita no Chile. Agora, que é um país relevante para a nossa... Sim, para a América Latina é super relevante, é uma das economias mais desenvolvidas, né? Exato. Assim, em termos de PIB per capita. O Paraguai, que tem crescido super nas últimas 2 décadas, aí também tem tido um crescimento bem relevante, elegeu agora mais uma vez um presidente de direita. A própria Argentina está imersa num caos, o peronismo está em baixa lá e provavelmente não vai eleger um peronista, né? O Fernandes já anunciou que não vai disputar a reeleição e deve vir alguém da centro-direita, né? O que está hoje mais bem colocado é o Milei, que está com cerca de 29% assim, das intenções de votos, né? Legal. Então, o contexto da América Latina que era um dos grandes ambições do Lula, de ter um Mercosul forte, de esquerda, progressista. Provavelmente ele não vai conseguir concretizar esse sonho. O Brasil vai ficar como um dos poucos players ali do América Latina, ainda de esquerda, né? O Uruguai já era de direita, Paraguai já era de direita, e vai restar talvez ali a Venezuela e o Brasil como países de esquerda. E a Venezuela a gente não precisa nem entrar em pauta, né? Não precisa nem comentar. Mas algo, Bernardo, que eu gostaria que tu explorasse, né? Obviamente de uma forma mais branda. Existe, obviamente hoje a temática é política, então é bacana a gente trazer essa diferença. Existe um momento do Brasil e do mundo no primeiro mandato do Lula, até falando de commodities, que é algo que a gente pode estar trazendo aqui, e existe um momento que o Lula pega o Brasil nesse ano, 2023.
para aquele investidor, para aquele eleitor, para aquele investidor também, não deixa de ser, que optou pelo Lula em 2003 e que hoje, depois de 20 anos, opta mais uma vez pelo governo Lula, quais são as diferenças, quais são os desafios que o Lula pega, por exemplo, para que ele consiga de fato colocar em prática as próprias propostas de campanha? Algo que eu e a Isadora trazemos aí de forma recorrente nas atualizações de mercado são... Haddad traz muito essa figura de que existe espaço para o social, o que obviamente é de suma importância, porém sem desrespeitar a parte orçamentária, né? O teto de gastos, que agora não está mais vigente, mas o que a gente vai abordar agora, que é o próprio arcabouço. Então, assim... Antes da gente entrar na parte do arcabouço, o que tu vê de diferença do Lula 1 para agora nesse novo mandato? Perfeito. Eu acho que assim, o momento que o Lula pegou foi um momento muito positivo, né, para o Brasil em específico, porque a gente via uma trajetória ali de corrigindo, depois de todo o governo Fernando Henrique botou o Plano Real nos trilhos e botou o Brasil num rumo de ajuste fiscal, a gente vinha já numa trajetória, assim, um ciclo positivo. E aí coincidiu da gente pegar um ciclo global de commodities, e o Brasil é um país basicamente exportador de commodities, e ainda é, né? Muito forte. Então, um agro muito forte, commodities, né? Poxa, Vale, Petrobras, são commodities, né? Que são as principais empresas da Bolsa Brasileira. Fora todo o agro, que hoje aí a gente tem 3 safras no ano, a maior parte das empresas do setor do agro. Então, é muita produtividade, muita eficiência, né? Então, a gente consegue, digamos assim, ter muita vantagem competitiva nesse mercado de commodities em geral, né? Uhum. Só que a gente não está num momento de expansão global, né? Poxa, os Estados Unidos está num momento de quase recessão, Europa também com inflação, a China totalmente desacelerada depois de 2 anos de lockdown intermitente. Então, o mundo está num perfil assim mais estagflação, Europa e Estados Unidos, e a China super desacelerada, a Rússia em uma guerra, literalmente. Então, é um momento bastante conturbado para a economia global, onde 2023 a gente deve ter um crescimento bastante pífio do Brasil, em torno de 1%, e isso gera de muito desafio, muita dificuldade de você ter recursos para poder investir e gerar benesses para a sociedade, ou mesmo gerar investimento e aumento de empregabilidade no Brasil, né? Perfeito. Então, esse é o grande desafio hoje do Lula, né? Como construir um ambiente positivo interno, sendo que você não tem muito espaço de manobra, né? Você pega o próprio exemplo da Argentina, que o Brasil tinha, né? O Lula tinha uma missão ali de salvar o peronismo, ali de salvar o Fernandes, e não tem espaço fiscal no orçamento brasileiro para resgatar a Argentina. Ele está tentando com os BRICS, está tentando com os Estados Unidos, com o FMI, tentar resgatar os hermanos, porque não existe espaço no orçamento público para fazer isso, né? E nem tem mais clima político, né? Nós temos também um congresso ali, na verdade, mais com viés centro-direita, onde você vê, por exemplo, foi aprovado agora a urgência do arcabouço fiscal. É isso que a gente vai falar, legal. E isso denota um congresso mais de centro-direita, ainda que a urgência não tenha sido, digamos assim, apoiada pelos 2 partidos mais à direita da Câmara, que seria o Novo e o PL, ele foi aprovado por todo o centrão e pela centro-esquerda por ser um projeto do governo. Então, sim, isso denota, olha como medidas mais fiscalistas têm muita aceitação hoje dentro do Congresso, né? E tem que nem tu comentou, né? Eu acho que essa palavra é importante. Tem uma urgência, porque obviamente não é uma medida que se restringe àquele único projeto, né? Tem impactos e reverbera muito forte na economia. Então, o mercado, e aí falando mais do que a gente vivencia dia a dia, ele anseia por uma definição e por algo que seja factível. Aí eu volto algumas casas atrás, quando a gente vê uma fala do Haddad de trazer o Brasil para um superávit até o início de 2024. Hoje a gente enxerga de uma certa forma pouca viabilidade para isso, né? Por conta de todos esses desafios que tu mencionou, não só se tratando de Brasil, como também de visão macro. Então, quando se fala de arcabouço, de marco fiscal, o Brasil anseia por uma velocidade maior para que isso seja aprovado e seja colocado em prática, passando pelas 2 casas, aí, pela Câmara e pelo Senado também. Perfeito. É legal mencionar que o Novo e o PL, né, o partido do ex-presidente Bolsonaro, não aprovaram a urgência, não apoiaram a urgência, porque eles achavam que era importante constar no projeto a responsabilização do presidente da República caso não fosse alcançado as metas. Então, eles queriam que fosse um passo além. Mas eu acho que é consenso dentro do Congresso como um todo que é de suma importância a aprovação desse projeto, até por
menos, por pior que seja o projeto, ele traz muita previsibilidade e alguma, digamos assim, responsabilidade fiscal, né? Sim. Então, poxa, se esse é o mínimo que a gente consegue hoje, vamos aprovar isso e dar um passo adiante. Então, claro, o Congresso está tentando melhorar, o projeto ele veio insuficiente do governo e agora o Congresso está aprimorando, o Cajado, que é o relator do projeto, já apresentou as emendas ali e todas as alterações. E ele até comentou que está encaminhado e que não deve existir ali a apresentação de emendas, porque houve de fato um acordo que fosse consenso, né, conforme tu falou. Então, assim, existe também um otimismo por parte do Cajado, do Haddad, de que isso passe aí de uma forma mais rápida por todas as etapas, né? Esse é um dos projetos, digamos, que o Lira, né, que é o presidente da Câmara, botou debaixo do braço e falou assim, não, esse é um projeto de Brasil e eu garanto a aprovação. Sim. Então, e aí ele é um cara que teve mais de 400 votos na Câmara dos Deputados, né? Então ele consegue buscar consensos de forma... Tem moral, digamos assim. Ele tem moral e tem muita habilidade política também para construir esses consensos, né? Legal. Então isso deve passar no Senado, talvez haja alguma outra alteração do Senado, mas deve ser aprovado, né? Então isso vai ser muito positivo para a economia. O próximo grande desafio, que ainda a gente deve, pelo menos o Lira indicou que deve passar por escrutínio esse semestre ainda, seria a reforma tributária. Que isso tem a possibilidade de gerar muita produtividade no Brasil. Legal. Acho que o principal... Que não é novidade também essa questão de reforma tributária, ela já vem há um bom tempo sendo pautada, não só no governo atual, mas também já vem do último governo Bolsonaro em voga, e já se fez várias adaptações, e ainda não chegou num projeto que de fato consiga passar por todas as etapas, né? Essa reforma tributária, né, segundo os mais antigos ali, o pessoal que participou da Constituinte e tal, eles dizem que essa reforma tributária é esperada desde a aprovação da Constituinte, porque ficou muita coisa mal resolvida ali, né? E o Brasil só aumentou a carga tributária de lá para cá para cumprir os objetivos da Constituinte, né? Da Constituição, que quer entregar muitos benesses para a população, né? Corrigir muitas distorções sociais através da lei. Isso tem um custo muito alto, né? Isso foi gerando aumentos sucessivos de carga tributária. Então hoje é imperativo essa reforma tributária, senão o Brasil vai travar. A grande discussão agora é entre federação, né? Então, qual é a disputa entre os estados, municípios e a federação, se ela vai ser um IVA dual, um IVA unificado, porque um beneficia mais a União, outro beneficia mais os estados são céticos em relação aos repasses que a União faria para os estados, porque já tem assim um pouco de desconfiança histórica, então eles preferem um IVA dual, onde o estado conseguiria arrecadar uma parte disso diretamente. Legal. E outra parte da discussão é setorial entre o meio empresarial, porque ela inicialmente poderia penalizar muito o setor de serviços, enquanto beneficiaria muito o setor industrial e de comércio. Então a discussão é se isso vai ser um processo de adaptação ao longo, por exemplo, de 10 anos, ou algo mais encurtado para já resolver de uma vez, né? E até legal trazer, né, para quem nos assiste, o setor de serviços ele é extremamente relevante no nosso PIB brasileiro. É aquela velha história. Eu acho que está, de fato, há tanto tempo sendo postergada essa reforma tributária, porque sempre vai ter alguma ponta que vai ficar desfavorecida, que não vai ficar tão, de certa forma, tão beneficiada em todo esse quesito. É aquela velha história, o cobertor é curto, a gente vai puxar de um lado e vai destapar o outro. Então tem que haver aí uma flexibilização aí por parte de quem vai estar fazendo essa aprovação, porque sem dúvida, o Brasil, ele ano após ano aumenta a carga tributária, mas ele não consegue de fato transformar esse aumento de carga tributária em benefício para a população. Muitas vezes a gente tem ali, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, a gente tem um tributo sendo direcionado para uma área e que na prática não funciona. Então é algo que, sem dúvida, tendo uma correção, vai beneficiar todo o Brasil e vai trazer aí para a população muito mais recurso e retorno. Sem dúvida. Basta você analisar os índices de produtividade de educação brasileira, né? O Brasil perde aí de lavada para a maior parte dos países. Quando a gente analisa questões básicas como se as crianças conseguem fazer as 4 operações matemáticas ou se conseguem fazer interpretação de texto, né? Se a gente não consegue nem entregar uma sociedade que consegue fazer as 4 operações de matemática e interpretação de texto, digamos assim, que trabalhador vai ser esse, né? Como é que ele vai conseguir gerar valor para si mesmo se ele não tem o domínio de instrumentos básicos cognitivos para desempenhar alguma função, né? Então, a gente tem que começar também, por exemplo, na área da educação, fazer a avaliação de
desempenho de professores também, avaliação de produtividade, de eficiência da educação, né? Então isso é feito várias políticas, só que nunca é feita a avaliação de desempenho dessas políticas públicas. E aí vão se sobrepondo política pública sobre política pública, gastando dinheiro e mais dinheiro, e nunca é feita uma avaliação realmente da eficiência e eficácia daquela política pública que foi feita. Certo, bacana. E assim, olhando para a questão do marco fiscal que está em voga para acelerar, quando a gente olha para, por exemplo, datas, né? A gente tem aí que isso deve acontecer agora na próxima quarta-feira, dia 24, na semana que vem. Isso sendo aprovado, o que o Bernardo espera que isso vá refletir na nossa economia, falando até de mercado, vai ser visto com bons olhos? O que na tua interpretação política, isso remete para o Brasil e para a Bolsa, para a gente conseguir fechar aí o nosso bate-papo com a notícia principal, digamos assim? Legal. Eu acho que o mercado tem aquela característica de precificar as coisas e antecipar resultados quando há um relativo consenso, né? Por exemplo, o caso da Petrobras, né? O mercado já antecipou todo o efeito de uma nova política de preços e já vinha batendo no preço da Petrobras. Quando saiu o novo paradigma ali de qual seria a nova política de preços. Que não era tão ruim, segundo o mercado avaliou. Que não era tão ruim, até o preço subiu, porque eles já tinham colocado no preço da ação essa nova política de preço que certamente viria, né? Então o mercado aparentemente já precifica a aprovação do arcabouço fiscal, tanto que o DI futuro vem caindo nas últimas semanas e a Bolsa vem beirando ali os 110 mil pontos, né? Então o mercado já está precificando essa aprovação, né? Dificilmente a gente vai ver no dia após a aprovação do arcabouço fiscal uma subida de preço, né? O mercado procura se antecipar isso, né? Legal. Então, o que a gente deve observar agora é justamente a temperatura do Congresso para ver qual vai ser o nível de aprovação disso. Poxa, com quantos votos o governo vai conseguir efetivamente contar? E será que isso vai ser relevante para mensurar qual é o apoio do governo ou não? Porque é uma matéria que é de Brasil, é uma matéria que da direita à esquerda, digamos assim, pelo menos da centro-esquerda, vamos levar até a esquerda totalmente, todo mundo aprova ali que é a responsabilidade fiscal. Eu acho que a gente tem, dentro do contexto político aí, né, para puxar um pouco pro assunto de hoje, um caldeirão fervendo dentro do Congresso Nacional. Você tem pelo menos 3 CPIs e uma CPMI lá em aprovação que estão sendo instaladas, onde vai gerar muito debate, né? Você pega a CPMI do 8 de janeiro, que vai gerar muito debate político, você pega a CPI do... Inclusive, teve uma polêmica muito grande agora, recentemente, por conta aí de infiltrados, dá para se dizer? Então, tem muita polêmica aí dentro do Congresso Nacional, seja na CPI do MST, seja na CPMI do 8 de janeiro. Então, tem até de apostas esportivas uma questão aí que está gerando, né? Para quem gosta de futebol, acompanha isso daí também, que a manipulação de resultados. Aliás, é um tema importante, né? Essa questão de apostas esportivas que deve gerar aí uns 15 bilhões de em tributos para o governo, com a regulamentação agora, o marco, né? Das apostas online, das apostas esportivas. Então, tem bastante tema dentro do Congresso ali que está fervilhando politicamente, né? Agora, até com a cassação ali de um deputado, possivelmente a cassação de um senador, né? O Sérgio Moro, que tem uma repercussão nacional, tanto um quanto o outro, né? O Deltan Dallagnol, por ter sido o coordenador da Operação Lava Jato por parte do Ministério Público, o Sérgio Moro por ser quem presidia ali como juiz de primeira instância a Operação Lava Jato. Tu acha que pode ter um tom de vingança nisso, Bernardo, ou de retaliação, de certa forma? É difícil analisar isso e cravar que sim, né? Porque são sempre interpretações jurídicas, né? Claro. Mas parece curioso que foi tão célere esse julgamento, né? A justiça brasileira é conhecida por ser morosa. Em menos de 4 meses ali após a posse do deputado, ele já teve seu mandato cassado, né? Então isso foi surpreendentemente rápido, esse julgamento, e obviamente com uma corte que era contra a Lava Jato, se posicionava historicamente contra a Lava Jato, inclusive invalidando o processo, o que levou à elegibilidade novamente do presidente Lula agora, e que foi solto da prisão lá atrás, né? Então, existe esse antagonismo entre a Corte do Superior Tribunal ali e principalmente do STF. Na figura do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes agora tem até muito mais conflito ali, né? Ele se arrogou ali uma série de defesas da democracia e ele está, digamos assim, sendo o juiz de a maior parte das causas polêmicas hoje, né? Seja a questão de fake news, seja a questão do próprio 8 de janeiro,
janeiro. Alguns bloqueios que ele está fazendo ali até em relação a plataformas de rede social, que isso viralizou e refletiu muito nas mídias e no mercado como um todo. Sim. Então, no Brasil, assim, quando a gente traz para o nosso investidor, é muito difícil a gente falar de economia, a gente falar de bolsa, a gente falar de mercado como um todo e não trazer em pauta a questão política, porque quando a gente traz para o nosso cliente, para o nosso investidor, o risco Brasil é justamente baseado nesses fatos, nos fatos políticos, no que esses reflexos baseados em projetos podem estar trazendo para a economia, porque muitas vezes a gente vai olhar uma empresa, falando de bolsa em específico, essa empresa tem bons fundamentos, essa empresa apresenta resultados sólidos e a empresa cai. E aí tu vai olhar, tem uma conotação política, tem uma conotação econômica, que obviamente se trata de Brasil, né? Exatamente. É até interessante tu comentar sobre a preocupação do nosso investidor, e aí trazendo um caso mais prático aí até para ilustrar um pouco essa história toda, né? Tem um investidor aí extremamente conservador e pessimista, tanto em relação ao governo, enfim, a economia mundial e o Brasil. Ele tinha uma preocupação muito grande de preservação de patrimônio, mas também de ganhar acima da média, seja de questão de renda fixa e dólar. E aí a gente, em conjunto com a mesa de renda variável, construiu uma estrutura para ele onde ele conseguiria ganhar através de commodities, através de renda fixa e através da variação do dólar. Então, uma estrutura bem diferente, assim, onde a gente teve que trazer todo o contexto político e econômico para justificar a estruturação dessa operação, né? Então, acho que tem indeterminante de qual é o cenário político, econômico, é possível você ganhar acima da média dos mercados. Basta você estar disposto a entender para onde os mercados estão indo, qual é a volatilidade, quais são as possibilidades e como você se posiciona nesses cenários. Poxa, se você está receoso com relação ao dólar, como que você vai se posicionar? Se você está receoso em relação à inflação, como você vai se posicionar? Poxa, se você acha que o Brasil tem potencial de alta, de ganho, como você vai se posicionar? E tem como você, com bastante flexibilidade, conseguir, digamos assim, trafegar em todos esses cenários e ganhar em todos os cenários, né? Basta ter um bom acompanhamento, aí fazendo uma propaganda aqui da Avel, fazendo um bom acompanhamento dos seus investimentos, né? Que eu acho que esse acaba sendo um pouco o nosso trabalho. Até por isso que a gente discute aqui política, discute economia, discute questão macroeconômica, porque não é só uma questão de, vamos botar lá num CDB e torcer para dar tudo certo, né? Exato. Tem muita estratégia de investimento por trás. Exatamente. Pessoal, hoje eu tive o privilégio de conversar com o Bernardo, trazer mais esclarecimentos políticos e como isso impacta de fato a nossa economia. A gente agradece a todos que nos assistiram, nos acompanharam até aqui e convida, claro, a deixarem dúvidas, sugestões dos próximos temas. Esse foi mais um Avelcast. Até a próxima. Tchau, tchau.